Bolacha News. Fala galera, estamos começando mais um Bolacha News para você ficar ligado nas notícias da semana. Infected Rain anuncia 3 shows no Brasil em novembro. Tom Morello lançará álbum de rock ainda em 2024. Paul McCartney anuncia turnê na América do Sul, mas esquece do Brasil. Max Cavalera anuncia que aceitaria uma reconciliação com Sepultura. Será que vai rolar? Metallica irá aparecer no jogo Fortnite. E estudo revela qual é a melhor música para o sexo. Tudo isso e muito mais você confere hoje no Bolacha News. Roda a vinheta aí, Tinky Winky. Bolacha News. Limeira é a capital do rock? Galera de Limeira, antes de tudo, obrigado pela presença, veio muita gente. Olha só, hein? A banda Infected Rain confirmou uma turnê latino-americana para o final de 2024. O quarteto da Moldávia reservou 3 datas para o Brasil. Elas acontecem em Curitiba, Limeira e São Paulo. México, Colômbia, Peru, Argentina, Uruguai e Chile também receberão o grupo. A atual excursão divulga o álbum Time, 6º álbum da carreira da banda, disponibilizado este ano, né? A formação conta com 2 integrantes originais, a vocalista Helena vulgo Lena Scissorhands Cataraga, deve estar certinho essa pronúncia, e o guitarrista Vadim Vidic Ojog, que deve também estar corretíssimo. A baixista Alice Lane e o baterista Eugene Voluta completam o line-up desse time da Moldávia. A produção fica por conta da Venus Concerts e confira aqui os locais e as datas de apresentação aqui no Brasil. Anota aí, Tiki Winky, dia 1º de novembro no Curitiba vai rolar no CW Hall, dia 2 no dia seguinte, dia 2 de novembro em Limeira, Mirage, e no dia 3, São Paulo, capital, na Fabrique. Eu ouvi o álbum, o 6º álbum deles, Time, assim, não achei que seguiu muito a linha do que a banda vinha apresentando aí nos álbuns anteriores aí. Mas é um show interessante de se ver, né? Uma banda da Moldávia não é sempre que vem pra cá. E legal, né, cara, fazer shows em cidades um tanto quanto diferentes, né? Tipo, Limeira não é exatamente uma cidade muito conhecida por shows tão grandes assim, porque afinal de contas, Infected Rain é uma banda grande, né? Uma banda já seu 6º álbum, né? Então uma banda já consagrada do metal. Concordo com você, acho que o álbum, esse 6º álbum, né, chamado Time, ele é um pouco diferente da carreira do Infected Rain. Eu gosto mais dos álbuns iniciais, assim, pra ser bem mais sincero. Mas é um álbum legal, cara. É um álbum legal, como você falou, muito acertadamente, parabéns. É uma banda da Moldávia, né, cara? Então é todo dia que uma banda da Moldávia vem pra cá, uma coisa tanto exótica. Então fica aí a dica pra quem quer uma programação aí pra novembro, curtir o show do Infected Rain no Brasil. Bolacha News. Rolezinho de papai e filhinho, hein? Pai. O Tom Morello, guitarrista, né, do Rage Against the Machine, anunciou que vai lançar o seu primeiro álbum solo de rock, ainda sem título, no final de 2024. O músico também revelou que o seu novo single solo, chamado Soldier in the Arm of Love, chegará no dia 28 de junho. A música, que foi coescrita com seu filho, mago da guitarra, Roman Morello, foi descrita pelo guitarrista como um hino de rock geracional dos Morellos. Tá aí passando de geração em geração, né? O talento guitarrístico, né, da família Morello. Cara, tá empolgado aí pra esse álbum? Eu preciso dizer que eu tô, cara, porque o Tom Morello é um cara que, putz, cara, me tira suspiros, cara. O que você acha que vai ser? Não, realmente, cara, esse cara é foda demais, né? De todos os trabalhos que ele participou,
o impacto dele e a característica principal dele, né? Aquela guitarra totalmente distorcida, um negócio completamente diferente. Eu tenho certeza que vai ter muito nesse álbum solo dele aí. Estou empolgadíssimo para ouvir esse álbum aí, muito curioso, muito curioso. Bolacha. Deus. Paul, por que nos abandonaste, Paul? Por quê? O Brasil cai mais uma vez, dessa vez de forma ainda mais dramática. Abandonou. Ele vai voltar, mas não pro Brasil no momento, pelo menos. O músico confirmou uma série de shows na América do Sul no próximo mês de outubro, com a sua turnê Got Back. A leva inicial das datas confirmadas não contempla o Brasil. Na lista tá Uruguai, Argentina, Chile e Peru, né? Sem o Brasil nessa listinha aí. Vale lembrar que a visita anterior do Paul McCartney ao continente envolveu apenas terras tupiniquins. Na ocasião, ele veio de uma passagem pelo México, depois veio tocar em Brasília, Belo Horizonte, onde tocou 2 vezes, São Paulo tocou 3 vezes, Curitiba e Rio de Janeiro, que fez aí os seus shows em terras brasileiras. Ainda assim, rumores indicam que o artista englobará o Brasil, bem como a Colômbia, em sua próxima excursão sul-americana. O espaço de dias entre os shows já revelados serve como indicativo de que os novos compromissos farão parte da sua agenda. Confira o que está confirmado até agora. Dia 1º de outubro no Estádio Centenário, no Uruguai. Dia 5 de outubro no Estádio River Plate, Buenos Aires, Argentina. 11/10 no Estádio Monumental, no Chile. 23/10, aí que tá a janela, hein? De 11/10 para 23/10 no Estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina. E no dia 27/10, Estádio Nacional, em Lima, no Peru. Então você vê que tem essa baita dessa janela aí. Ou ele vai tirar umas fériasinhas para dar uma relaxadinha, ou ele vai ter mais datas aí embutidas aí nessa agenda espaçosa dele até agora, né? Pra um senhorzinho da idade dele é bom dar uma boa descansada, né, cara? Você pega aqui, entre um show e outro, ele tem alguns dias de descanso, né? 4, 5 dias de descanso. Mas entre Argentina e Chile, entre Chile e Argentina, não Argentina e Chile, dá uma esticada aí de mais de 10 dias, né? Então quem sabe aí não entra o encaixe, né, no Brasil. O que, cara, assim, é bom e é ruim, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, se ele fizer um show no Brasil, provavelmente vai ser um só. Mas antes que faça um só, do que não faça nenhum, né? Então, venha para terras brasileiras novamente, a gente nunca sabe quando vai ser a última oportunidade de ver um Beatle tocando aqui no Brasil. Então, sempre venha para o Brasil quando puder, sempre, sempre. Bolacha. Deus. Essa eu só acredito vendo. Você e a torcida do Flamengo. Eu também. O Max Cavalera, o ex-guitarrista e vocalista, né, fundador do Sepultura, ele foi questionado em uma entrevista se ele toparia participar de um show final, né, do lendário grupo. O músico respondeu ao jornalista Sakis Fragos, da Rock Hard Grease, que não foi procurado para algo do gênero. Ele tentou explicar, abre aspas para ele. Na verdade, acho que vi uma coisa que o Andreas disse, tipo, por que vamos pedir a eles? Vão estragar a festa. O que é muito típico do Andreas dizer isso. Ele estava se referindo, no caso, a uma entrevista que o Andreas deu, né? No caso, convidando o Igor e o Max para participar de uma possível reunião. E o Max ainda continua. Não sei. Acho que vou deixar as coisas acontecerem do jeito que vão acontecer. Não vou forçar nada, e se chegar um momento em que sentimos que devemos fazer um reencontro, ok, tudo bem, desde que façamos da maneira certa. Assim como nossas regravações, acho que os fizemos de um jeito certo, honestos, corretos e de coração. Fecha aspas pro Max, que estava se referindo à regravação que eles fizeram, né, dos primeiros discos do Sepultura, que ele fez em parceria com seu irmão, Igor Cavalera. O ex-Sepultura aproveitou para criticar a ideia de encerrar as atividades da banda, abre aspas novamente pro Max. Não entendo essa ideia.
Eu não sei se eles foram forçados a fazer isso, ou se é uma decisão mútua de simplesmente parar de tocar porque você não quer mais fazer isso. Eu não sei. Eu mesmo não posso viver sem música. Preciso tocar ao vivo. É como o ar que eu respiro. Eu amo o que estou fazendo agora com o Igor, com a Cavaleira, e vamos continuar. Fecha aspas pro Max. No início do ano, o Andreas foi questionado pelo jornalista Henrique Inglês de Souza no canal Rockcast do YouTube se haveria chance de chamar o Max e o Igor para algum show de despedida. E ele comentou, abre aspas pro Andreas: Já recebemos propostas de alguns festivais como o Ozfest, como o próprio Knotfest, entre outros, para fazer a tal reunião. Mas nunca foi adiante, porque a nossa intenção nunca foi essa, de fazer por dinheiro ou outra coisa que seja. Fecha aspas. No entanto, o Andreas ressaltou que a possibilidade existe em caráter de celebração. Andreas de novo: Eu acho que eu quero celebrar. Não quero criar tensão, criar situações de ego num lugar onde não precisa. Eu acho que a intenção é celebrar, abraçar um ao outro e agradecer. Cada um fez parte, um da vida do outro. Mas, vamos ver. Disse o Andreas. Cara, eu não sei, assim, pareceu que ficou aquela coisa meio no ar, tipo assim, se você me chamar eu vou, mas eu não vou te chamar, e eu também quero que você venha, mas também não vou te chamar, e enfim, ninguém decide nada, não sei. Você acha que vai rolar ou não vai rolar? Parece uma briguinha de ego aí, né? Ver quem que vai ceder pra quem. Vai de encontro muito com o que a gente já disse aqui nos episódios passados aí sobre a despedida do Sepultura, né? Dá essa impressão efetiva que existe uma possibilidade de um reencontro, né? Assim como o Max, ficou também meio no ar, assim, por que o Sepultura tá parando, né? Não existe uma justificativa concreta do porquê que o Sepultura tá parando. E outro ponto, né? Quando o Max fala que se voltar vai ser de coração, não vai ser por dinheiro, é meio complicado falar isso, né? Porque uma coisa acaba levando a outra. Uma reunião do Sepultura com Max, Igor e a turminha do barulho toda vai trazer muita grana pra banda, isso com certeza. E com certeza eles vão ser chamados para muitos festivais. Eu acho meio tenso você acabar deixando isso meio aberto, porque acaba se contradizendo no futuro. Mas assim, eu como viuvinha do Max aí, do Sepultura das antigas aí, eu gostaria de ver e muito eles reunidos novamente. Seria uma experiência bem interessante. Bolacha. News. Os caras são headliner até em jogo de videogame, cara. Pega essa. Pega essa. Pega todo mundo, pega. O Metallica foi adicionado ao universo do game Fortnite. Os 4 integrantes da banda se tornaram personagens jogáveis, além de as músicas terem sido incluídas no modo Fortnite Festival. A ação teve início a partir da última quinta-feira, dia 13, com as skins de James Hetfield, Lars Kirk e Robert Trujillo disponíveis para compra na loja oficial do jogo, incluindo versões alternativas. As canções inicialmente disponíveis são Enter Sandman, Master of Puppets, Fuel, Ride the Lightning, The Unforgiven and em inglês, Performando Wherever I May Roam. Posteriormente, outras serão acrescentadas na playlist. Também estarão disponíveis reproduções de kit de bateria e guitarra, além de emojis. Serão disponibilizados ainda modos competitivos, como o Battle Stage. Nele, 16 jogadores se enfrentam pela maior pontuação na execução das músicas. A cada rodada, os últimos colocados vão sendo eliminados até que um vencedor seja coroado. Para celebrar sua entrada no jogo, a banda fará um show virtual intitulado Metallica, Fuel, Fire and Fury. Olha só que nome impactante, né? As performances estarão disponíveis para os jogadores nos dias 22 e 23 de junho, em 6 horários diferentes, 3 em cada data. Os horários serão os seguintes no fuso horário de Brasília, tá? Fica ligado, de acordo com a página oficial em português do game. Sábado, dia 22 de junho de 2024,
às 15 horas, às 18 horas e às 23h59. No domingo, dia 23, também vai rolar às 11 da manhã, às 15 horas e às 18 horas. E aí, você vai ver esse showzinho no Fortnite? Cara, tentarei, porque, mano, as experiências de show no Fortnite são uma coisa muito louca, cara. Tem vários artistas que já participaram de shows no Fortnite e é um bagulho que é muito diferente, cara. Quando você achava que Gorillaz era uma banda virtual, você jamais imaginou que uma banda ia fazer shows dentro de um jogo de videogame, cara. É um bagulho surreal, muito bizarro, cara, é muito louco e é muito legal, cara. Assim, pra quem já gosta do jogo, também é legal trazer um pouco do metal, né? Já teve shows de vários artistas dentro do Fortnite, mas é a primeira vez que eu lembro, assim, de ter um artista de metal, ainda mais a banda Metallica, que é uma banda já mais consagrada, né, cara? Então, é legal ter os dinossauros aí do metal entrando nesse universo mais jovem, né, cara? Então, assim, é uma forma também de atrair esse público, assim. Então, recomendo aí, quem puder acompanhar um show do Metallica nos dias 22 e 23 de junho. E é uma experiência bem doida, cara. Eu acho que vale a pena, assim. Quem puder ter o jogo e acompanhar, é uma experiência que realmente vale a pena, cara. Eu recomendo mesmo. Bolacha News. Ô bebê, vamos ouvir um Deftones lá em casa? Bora. Pois é, um novo estudo da Zip Health descobriu que o Deftones é a banda de metal mais popular para ouvir durante o sexo. Ai, que delícia! Com Slipknot e System of a Down logo atrás deles em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Os dados da pesquisa, que entrevistou mais de 1.000 americanos, foram revelados nessa quarta-feira, dia 12, Dia dos Namorados, pelo site consequence.net, indicando que 47% dos entrevistados disseram que ouvem música regularmente durante o sexo. Deftones é o número 1 quando se trata de bandas de metal, e o número 3 no geral, atrás de The Weeknd, que ficou em primeiro, e Kanye West em segundo. Na verdade, Deftones é a única banda de metal ou hard rock que aparece no top 10 geral, aparecendo ao lado de outros artistas também, como Drake, Lana Del Rey e Kendrick Lamar. Os pesquisadores também pesquisaram playlists no Spotify com alguns termos relacionados ao sexo, num deles em práticas sadomasoquistas. O Nine Inch Nails é o artista que lidera o ranking com a canção Closer. A música mais votada em todas as playlists de sexo é Super Freak Girl, de Nicki Minaj. O estudo relata que, aparentemente, adicionar uma trilha sonora às atividades sexuais ajuda demais na performance na cama, abre aspas para os especialistas. As pessoas que disseram ouvir música durante o sexo geralmente estavam mais satisfeitas com suas vidas sexuais e faziam sexo com mais frequência do que aquelas que não ouviam. Fecha aspas. Eu tenho uma constatação em cima dessa notícia. Eu acho que os cientistas precisam fazer mais sexo e pesquisar menos. Ah, cara, eu ia falar exatamente isso, cara. Não tem nem o que comentar sobre isso. Os caras estão com muito tempo pra fazer pesquisa, né? Porra. Mano, né? Vai namorar mais, cara. Pesquisa menos. Ai, cara. E a gente noticiando ainda. Mas é importante saber que até na intimidade o Deftones está presente. Deftones está em todas. Bolacha News. Galerinha do mal, fechamos aqui o episódio dessa semana do Bolacha News com as notícias mais relevantes, ou não, talvez, do mundo do rock e do metal aí da última semana. Se você tá vendo a gente pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as mensagens aí de novas notificações dos vídeos que a gente vai lançando aqui no canal. Siga a gente também em todas as redes sociais, o nosso Instagram, nosso Twitter, TikTok. Mande um e-mail pra gente no bolachamolepodcast@gmail.com também. E por fim, não se esqueça de nos apoiar, ajude a gente a crescer ainda mais com esse projeto. Entra lá e faça sua contribuição. O endereço é o apoia.se/bolachamole
Podcast. Encerramos por aqui o episódio, agradecemos a todos pela companhia até então. Tenham todos aí uma excelente semana, muito rock, muito metal na veia de vocês, meus querubins. Um beijo pra todo mundo, tamo junto. Bolacha. Deus.